Não falei que voltava? Voltei. E voltei para nós continuarmos falando sobre história de Goiás. Agora, não, para você não perder o costume, vou colocar aqui meu Instagram. Tá com medo, né? De apertar esse botão de seguir e me seguir lá? Eu sempre deixo muitas dicas, material, análise de edital para você lá alavancar a sua preparação. Então não tenha medo não. Aperta esse botãozinho aí e segue o gordinho, segue o gordinho. Vamos falar de que é hoje Goiás, no período imperial, política, economia e isolamento. Aqui nós temos uma característica muito interessante, muito bacana. Porque o estado de Goiás, depois que a mineração cai e entra o início do período imperial, já no final ali do período colonial e o início do império, nós vamos ter o isolamento de Goiás. Tá? E isso vai acarretar inúmeras questões econômicas. E essas questões econômicas, então, vão trazer alguns problemas para a capitania de Goiás, que a gente vai conferir agora. Então, Goiás, o período imperial. E o período imperial ele vai de 1722 a 1789 e ele é dividido basicamente em 3 períodos. Primeiro reinado, período regencial, e segundo reinado. Então vamos lá, só para você recordar. Primeiro reinado, nós temos como primeiro imperador do Brasil quem? Dom Pedro I. Pedrinho. Dom Pedro I. E Dom Pedro I foi o cara que criou a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, que lhe concedeu o poder moderador, que era um quarto poder dentro dos outros 3 previstos, o Executivo, Legislativo e Judiciário. Então ele tinha um poder de sustar atos do poder legislativo e também do poder judiciário. Então ele acumulava algumas funções e com isso nós vamos ter um autoritarismo crescente na época do governo de Dom Pedro, principalmente ali depois da outorga da Constituição de 1824. E a queda da sua popularidade diante da perda do território da Cisplatina, atual Uruguai. Depois nós vamos ter então o período regencial. E o período regencial nós vamos ter aí as regências trinas e regências unas, ok? Então a regência era um dispositivo previsto dentro da Constituição de 1824 que permitia, em caso da cadeira imperial estar vaga, que fosse formada uma junta para governar o país até que Dom Pedro II tivesse maioridade para se tornar imperador. Com isso nós vamos ter 2 regências trinas e 2 regências unas. Aí nós temos a regência trina provisória e depois a regência trina permanente. Depois a regência trina, a regência una do Padre Feijó e depois a regência una de Araújo Lima. Dura aí até o início do governo de Dom Pedro II. E por último aqui nós vamos ter Dom Pedro II, que vai até 1889, que é quando cai o seu governo, diante ali da proclamação da República, com o Marechal Deodoro da Fonseca. Então olha lá. Então como que Goiás vai se organizar durante o período imperial aqui? Nós vamos ter uma continuidade do poder local, principalmente diante das elites agrárias e mineradoras, aquilo que ainda restava, né? O pouco que ainda restava, com forte influência dos coronéis, principalmente aonde? Principalmente nos municípios mais isolados e nas decisões políticas desses municípios. Surge também o clientelismo e o mandonismo, que eram práticas comuns no Império. Práticas extremamente comuns relacionadas à economia e também às questões sociais, principalmente dentro de uma perspectiva da dominação. E baixa participação popular nas decisões políticas. E isso gerava uma série de desgastes dentro da capitania do estado de Goiás. Então o voto aqui era o que a gente chama, né, ou chamava, de voto censitário. Voto censitário. Professor, não sei o que é voto censitário. Não sei o que é voto censitário. Só pode votar quem tem grana. Isso é voto censitário.
Ou seja, só poderia participar da vida política quem fosse rico, quem tivesse posição social. Isso era exclusivamente dos ricos. Então você excluía boa parte da população, porque a maior parte da população era uma população de baixa renda. Então você tinha uma concentração, como acontece nos dias de hoje, uma forte concentração de dinheiro na mão de poucas pessoas e pouca concentração de dinheiro na mão de muitas pessoas. Essa era uma característica também de Goiás durante o período imperial, dividido nesses três blocos, nesses três períodos. Primeiro reinado, Dom Pedro I, período regencial, regências trinas e unas. Segundo reinado, governo de Dom Pedro II. Então, olha lá, a política no estado de Goiás se tornou centralizadora durante esse período. Então, vamos lá? Continuidade do poder das elites locais, a gente já viu. Então, essa estrutura aí em Goiás, ela vai obedecer o coronelismo, concentrando na mão das elites mineradoras e agropecuárias os privilégios políticos com forte influência do coronelismo. A fragmentação administrativa e a ausência de autonomia eram uma das principais características da capitania de Goiás. Por quê? Porque Goiás tinha pouca influência onde? Nas decisões nacionais. Isso aqui nós vamos chamar de quê? Isolamento. Nós vamos chamar de isolamento geográfico. E o fato de estar distante das capitanias mais importantes, ou agora, capitanias, mas não, né? Agora, províncias, capitanias eram no período colonial, agora no período imperial nós temos províncias. Então Goiás, distante das principais províncias, obviamente, tinha dificuldades em manter suas relações econômicas e comerciais. Então isso fez com que houvesse uma centralização promovida pelo Império durante o governo de Dom Pedro II, após a outorga da Constituição de 1824, primeira Constituição do Brasil, também chamada de Constituição da Mandioca, que limitava o poder provincial. Então, olha lá, como consequência dessa limitação do poder provincial, vem a baixa institucionalização política. Então, havia um frágil desenvolvimento dessas instituições políticas locais, uma participação política que era limitada, já destaquei para você, pelo voto censitário, e a disputas entre quem? Liberais e conservadores. Conservadores que queriam a manutenção da monarquia, liberais que queriam maior participação na economia, maior participação política, maior participação nas decisões de quem? Nas decisões do Império. Acontecia isso? Não. Nós estamos diante de um estado que era um estado isolado geograficamente. Portanto, a militarização e os conflitos fazem desencadear tensões intensas entre o exército e a parte mais baixa da população, a galera que era mais pobre. Dentro desse contexto, nós temos a criação da Guarda Nacional, que nós vamos trabalhar posteriormente, quando que ela foi criada e por que ela foi criada. Obviamente, ela foi criada para manter a ordem política e social dentro da província de Goiás, né? E funcionava como um instrumento de quê? Um instrumento de poder dos grandes proprietários, para conter as revoltas separatistas que estavam acontecendo durante esse período. Revoltas separatistas que tinham influência dos ideais iluministas. Lembra dos ideais iluministas? Kant, Voltaire, Descartes, John Locke. Pois é. Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Farroupilha, Sabinada, Cabanagem, Balaiada, Revolução Pernambucana, todas essas revoltas separatistas tiveram ideais que foram influenciados por quem? Que foram influenciados pelo iluminismo. Portanto, para conter revoltas e para manter o quê? O seu status quo. Tudo bem? Esse isolamento geográfico vai preocupar Goiás durante esse período, porque isso vai trazer o quê? Olha lá na tela, uma estagnação econômica no período pós-mineração. Qual é o ano? Só para te lembrar. 1761. Vem a crise aurífera com o ciclo do ouro, tá? Já no final do século XVIII. E aí nós vamos ter uma economia de quê? Uma economia voltada para a subsistência. Primeiro eu vou produzir para o consumo interno, depois eu vou fazer o quê? Depois eu vou exportar. Então a economia goiana passou a ter atividade de quê? De subsistência, com destaques para pecuárias
e para pequenas o quê? E para pequenas lavouras. Então a produção era voltada ao mercado interno, com baixa articulação comercial, principalmente com as províncias que estavam onde? Que estavam no litoral do país. Então havia também um pouco e lento processo de industrialização dentro da província de Goiás durante esse período, pelo fato de ser isolado geograficamente, pelo fato de estar longe das principais cidades do país, do império naquele momento, São Paulo e Rio de Janeiro. Então esse isolamento físico, essa ausência de infraestrutura, a ausência de investimentos econômicos do império em relação ao Estado, faz com que Goiás esteja totalmente alheio aos primeiros sinais de modernização dentro do país. Por conta, vou colocar de novo aqui para você, isolamento geográfico, por conta do seu isolamento geográfico. E a escravidão rural continuava acontecendo à torta e à direita e ainda estava presente nas fazendas de Goiás, embora em menor escala nas regiões do café. Né? Aqui nós vamos ter no Brasil, durante esse período, o café como sendo aí uma das principais atividades econômicas. Mas a Inglaterra, com a Revolução Industrial, diz o seguinte, ó: sustentar o negro tá caro demais. Tá caro. Vamos fazer o seguinte, ó. Pega esse negro, liberta ele, contrata ele para trabalhar na tua indústria, trabalhar na tua fazenda, dá um salário para ele, e aí você não tem que se preocupar com comida, você não se preocupa com roupa, por mais péssima que seja, né? Não se preocupa com médico quando ele fica doente, com remédio, não se preocupa com o capitão do mato que tem que ir lá e capturar ele porque ele tá fugindo pro quilombo. Então, liberta essa galera, pô. Liberta. Deixa a industrialização tomar conta. Aí vem as primeiras leis do governo de Dom Pedro II, a lei do ventre livre. O menino nasceu ali da escrava, a partir de 1871 ele já era considerado aforreado. E a lei dos sexagenários, o cara fazia ali seus 60 anos, já era também alforreado. Já sofriam ali os efeitos da abolição da escravidão durante o início do fim do governo de Dom Pedro II, ok? Então esse isolamento geográfico, lá na tela para você, trouxe sérias consequências ao estado de Goiás. Entre elas o quê? Falta de integração com o litoral do país, porque nós temos aqui as principais cidades, as principais províncias. Então Goiás permanecia invisível dentro desse circuito econômico. Por isso que o modelo econômico no estado de Goiás vai ser economia de subsistência, o que vai acentuar sua marginalização, né? Então vem as comunicações e transportes extremamente precários, a ausência de ferrovias e lentidão na comunicação vão dificultar a circulação de ideias e também de pessoas, e esse atraso também impediu a chegada de investimentos e inovações dentro do estado de Goiás. Quais foram as consequências? Olha lá, atraso educacional e cultural, retração demográfica, ou seja, diminuição da população dentro da província de Goiás, se comparado ao início da descoberta do ouro lá no século XVIII, com Bartolomeu Bueno da Silva Filho, que descobre o ouro. Então nós vamos ter um boom demográfico durante o início da descoberta do ouro, mas paulatinamente isso vai caindo. E vai caindo por quê? Vai caindo porque, obviamente, agora você não tem mais uma estrutura para sustentar as pessoas e sua família dentro de uma província que não produz riqueza. Se você não tem terra, se você não consegue minerar, você vai criar gado se você não tem terra? Vai plantar se você não tem terra? Então houve essa retração demográfica, o reforço do tradicionalismo político e a fraca influência nas decisões imperiais. Tá aí na tela para você. Então nós vamos ter aí como primeira capital do estado de Goiás, quem? Vila Boa, a atual cidade de Goiás Velho, foi fundada aí durante o período do século XVIII, no início do ciclo da mineração, no início do ciclo do ouro, ok? Então olha lá, Minas de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte, mais conhecida lá como Pirinópolis, para quem já foi, você conhece essa imagem, é a igreja central, né? E teve uma importante influência mineradora no século XVIII. Você sabe que a região é cercada por grandes cachoeiras, né? E aí nós temos então, já no século XIX, uma forte produção agrícola e também agropecuária na região, o que caracteriza
esse modelo econômico que vai ser adotado após a queda da mineração no estado de Goiás. A mesma coisa, melhor dizendo, vai acontecer aqui no caso da cidade de Goiás Velho, onde sua economia vai entrar em declínio após o quê? Após a crise da mineração, ok? Inclusive, uma das questões que Pedro Ludovico Teixeira vai trabalhar, isso a gente vai ver quando a gente for trabalhar a construção de Goiânia, era justamente trazer a capital para o centro do estado, para que os outros municípios pudessem ter uma integração maior com a capital. Né? Então, um dos objetivos era fazer isso, né? Era modernizar a capital e trazer ela mais para o centro do país, coisa que já não, para o centro do estado, melhor dizendo, coisa que, né, não acontecia diante aí da Vila Boa, primeira capital do estado de Goiás. Formosa, nossa querida Formosa, próxima ali da divisa com Bahia e o Distrito Federal, teve sua importância estratégica justamente para a marcação ali, né, com a Missão Cruz, que foi o demarcar o território que seria o território da nova capital do Brasil, com seus tropeiros e viajantes que vieram do norte e do nordeste, com uma forte produção agropecuária, destaque para a criação de quê? Do gado, né? E um comércio entreposto no interior da província. Então olha lá na tela, Santa Luzia, aqui você conhece, nossa querida Lusiânia, fundada aí no século XVIII, localizada no entorno sul aí do Distrito Federal, próximo de Minas Gerais, destaque para a agricultura e o modo pastoril também, mas com um forte mercado comercial, abastecendo Minas aí em boa parte do seu território. E sua posição geográfica, pelo fato de estar próximo de Minas, né, estar próximo do sudeste do país, facilitava a comunicação com outras províncias importantes ali do estado, né? Então, há uma importância muito grande, geograficamente falando, em relação a Lusiânia. Catalão, região com desenvolvimento um pouco mais tardio, né? Importância aí lá para o final do século XIX, tornou-se agropecuário, mas também trabalha aí muito cultivo de grãos, né? E destaque aí para as suas expansões ferroviárias durante o período republicano. Jataí conhecida pelos seus fazendeiros migrantes, vindos da região sul, e vai se consolidar como um dos mais importantes polos pecuaristas do estado de Goiás. E teve relevância como ponto de colonização e expansão da fronteira agrícola no sudeste goiano, que era pouco integrado, obviamente, com as questões do Império, porque a gente já viu essas questões relacionadas ao isolamento geográfico do estado de Goiás. E com isso, então, meus queridos, nós terminamos mais um bloco. E nós vamos continuar. Vamos avançar nos conhecimentos relacionados à história de Goiás. Então não sai daí não, só o tempo de você, dar uma corridinha ali, comprar um monstro e voltar a sentar de novo e fazer suas anotações, porque aqui comigo você tem o melhor da sua, preparação. E o que a gente vai fazer? Nós vamos sambar, meu bebê. Vamos sambar onde? Nós vamos sambar na cara da banca. Na cara da banca que vai fazer a sua prova, porque você vai chegar lá e você vai acertar tudo, porque aqui você tá com o melhor da história do Goiás. Então você vai pegar seu pandeirinho aí, meu neném, seu pandeirinho, e você vai sambar na cara da banca, porque você vai gabaritar e a sua aprovação vai chegar e o seu nome vai sair no diário oficial. É lindo, é lindo. Volta comigo depois, que aqui a sua aprovação é garantida. Beijo do gol.